Bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpa, teve alguns dias que eu não consegui fazer vídeos, tá? Desculpas. Mas hoje, né, tô fazendo. Nós vamos falar a quarta característica de autismo. Mas assim, ó, em vídeos anteriores, bem anteriores, eu já falei sobre características de autismo. Mas agora eu vou falar características de autismo que eu tenho, né? Porque nem às vezes um autista pode ser diferente do outro. Então, né? Já falei para vocês que são mais de 10 características, né? Que acabam manifestando no nosso comportamento, mas não é necessário, né? Para ser autista ter todas. Tem que ter várias, mas não é necessário ter todas. Por isso que um autista pode ser diferente do outro. Mas agora, desta vez, eu tô falando características que eu tenho, tá? Hoje eu vou falar sobre carga sensorial, tá? Às vezes eu me confundo um pouco com o nome, tá, gente? Eu posso, né? Porque eu tenho déficit de atenção, tá? Mas o que é sobrecarga sensorial, tá, gente? Ela é a questão do audição, tá? A gente escuta como se escutasse muito mais alto. Então, o barulho, tá? Uma TV muito alta, um lugar que tenha muitas pessoas, foguetes, o choro do nenê da vizinha, tudo isso pode me causar uma irritação profunda, até uma crise de ansiedade, né? Até fazer eu passar mal, porque é como se eu escutasse muito, muito mais alto. Eu tenho também do. Eu não sei se estou falando certo o nome sobrecarga sensorial, tá, gente? Mas é uma característica do autismo. Se não é esse nome, é outro nome, tá? Eu tô meio confusa hoje em relação a isso. Mas é sobre a questão sensorial, digamos assim, né? Tem a do nariz. Muitas vezes eu sinto cheiros de muito mais longe. Às vezes eu falo para as pessoas que moram na minha casa: ai, que cheiro ruim, vocês estão sentindo esse cheiro? E todo mundo fala que não, porque deve ser um cheiro de bem mais longe que eles não conseguem sentir. Mas eu sinto, tá? Tem a da pele, por isso que às vezes o abraço, apertar a gente pode nos incomodar, né? E tem outras formas também que a questão sensorial da pele nos manifesta. Em várias formas. Eu não consigo lavar o rosto quando eu acordo. Pode até parecer porquice, gente. Mas é verdade. Eu não consigo lavar o rosto quando eu acordo. Porque a água gelada no meu rosto me dá um mal-estar. Assim como eu não consigo tomar banho gelado no verão. Eu tomo banho todos os dias, tá, gente? Mas não tem que ser morno. Por mais, pode estar 40 graus, eu não consigo tomar banho gelado. É como se me doesse, tá? Eu não consigo fazer as sobrancelhas, porque é como se doesse muito mais que as outras pessoas. Eu não consigo depilar a perna, eu depilo as minhas pernas com gilete, porque se eu for fazer a cera, eu não aguento a dor, tá, gente? Uh, Meu filho ontem foi fazer exame de sangue, né? Ele ficou, quase teve crise, porque para ele, a agulha, quando faz exame de sangue, é como se doesse muito mais que as outras pessoas. Então ele tem muito pavor de injeção, de vacina, de exame de sangue, porque é como se doesse muito mais que as outras pessoas. É a questão sensorial. É isso que leva muitas vezes à seletividade alimentar. Muitos alimentos, às vezes, os autistas não conseguem comer, ou dá ânsia de vômito, ou não conseguem comer, tá? Porque é a questão da textura. A textura, a gente não. Tem texturas que a gente não consegue, sabe? Eu, quando era criança, né, eu tive meu diagnóstico só com 41 anos, mas quando era criança, eu ficava quase 2 horas até conseguir almoçar. E eu era vista como chata. Não tô falando mal da minha família, tá, gente? Mas parecia chatice, frescura, porque minha mãe sempre cozinhou muito bem, sempre fez uma comida gostosa, variada, né? E não se sabia que eu tinha autismo. E, eu, e autista, né? Muitos autistas têm seletividade alimentar, muitas texturas não descem, dão muita ânsia de vômito. Então, para mim, era uma tortura comer. Era um tormento, né?
E, gente, lembra que há 2 meses atrás, quando eu fui no Instituto Geral de Perícias fazer minha identidade, eu tava lá 2 horas esperando. Isso é outra coisa. Esperar muito tempo pode causar crises no autista, sim, e não é frescura. Por isso que ele tem que ser prioritário, por isso que ele tem que ser preferencial, né? E eu peguei prioritário e mesmo assim eu tava 2 horas esperando porque tava lotado. Tava muito calor, porque os ar-condicionados eram pequenininho, era um prédio grande, lotado de gente, então tava um calor insuportável. O calor também é como se eu sentisse muito mais intenso. Eu sofro muito no verão. Eu fico muito irritada no verão. Eu rendo muito menos no verão. O verão é um tormento para mim. Porque quando você sente esse calor, o calor e o frio, como se sentisse muito mais intenso. No inverno, eu chego a usar 3 calças, gente. E no frio também, eu sinto muito mais intenso. O meu filho, para tomar banho, é um tormento também. Porque é difícil acertar a temperatura do chuveiro para ele. Morno é como se queimasse, frio é como se fosse gelado demais. Então, até acertar a temperatura do chuveiro para ele, por isso que ele tem muita resistência a tomar banho. Mas claro que ele toma banho todos os dias, né? Mas é uma briga, tá? Mas é questão sensorial, tá? E naquele dia que eu tive a crise de pânico, em seguida a convulsão, porque eu também tenho epilepsia como comorbidade do autismo, há 2 meses atrás, quando eu fui fazer minha identidade, estava lotado de pessoas. Tinha muito barulhos. Lá tem placas enormes falando silêncio, mas as pessoas não respeitam, né? Fica pipipi, pipipi, então tinha muito barulho, o calor intenso, né? As atendentes falavam a senha baixinho, e daí eu tinha medo de não escutar. Então, tudo isso fez eu ter crise de pânico e, em seguida, por ter epilepsia, a convulsão, né? Daí ontem eu fiz a identidade de novo. Eu esperei o pai do Gabriel entrar de férias pra ele ir comigo, porque eu falei que eu não teria condições de girar sozinha. E eu preciso dessa identidade, né? Biométrica. Então ele foi comigo. Por sorte, né? Tinha bem menos pessoas. Quando eu cheguei, expliquei a situação. Ó, eu tive convulsão, então eu preciso ser atendida rápida e tal. Sou autista de convulsão, tem essa movie aqui 2 meses atrás, tá, tá, tá. Então ela falou assim: olha, tô vendo aqui o sistema que prioritário agora que eu for te dar é o próximo. Ela me deu pra mim e pro meu filho, tá? Mas mesmo assim que levou uns 20 minutos, tá? E eu já tava quase entrando em crise de ansiedade, crise de pânico. Quase, quase. Mas deu tudo certo, tá? Por causa disso mesmo, né? E daí quando o atendente me atendeu, fui fazer identidade, tudo. E daí eu pedi pra colocar autismo na identidade, porque a gente pode, que tem laudo, tudo. Daí eu expliquei pra ela o que tinha acontecido até, né? Ela disse que lembrava da situação, não lembrava do meu rosto, mas lembrava da situação. E ela mesma, né, graças a Deus, algumas pessoas já estão começando a ter mais conhecimento sobre autismo. Ela falou, uma das coisas que deve ter feito tu passar mal é o barulho, né? Aqui é muito barulhento. Então ela sabe que o barulho é prejudicial para o autista, né? Eu falei, realmente, o barulho, o calor, tudo, né? Tudo isso me fez, né, ter a crise de pânico. E eu tenho epilepsia também, depois da convulsão, né? Ela falou, o pessoal não respeita, o pessoal tem educação, infelizmente, né? Eu falei, é verdade, tá? Então, muitas vezes isso pode ser visto com frescura, tá? O autista não comer várias coisas, o autista, sabe, se sentir irritado, mal, com voz alta, volume alto, som alto, né? E questão da dor, que eu falei pra vocês. A gente tem muitas vezes hipersensibilidade, que é muita sensibilidade, como tem autistas que têm hipossensibilidade, como se não sentisse dor. Uma vez o Gabriel sentou no formigueiro, claro que ele tinha 4 anos, na calçada, eu logo peguei ele, tirei todas as formigas, tudo, mas a formiga é muito rápida, se encheu de picada, não chorou e falou que não doeu. Eu fiquei apavorada. Como é que um monte de picada de formiga não vai doer? Porque naquela época ele tinha hipossensibilidade, ele não sentia dor. Isso acontece com alguns autistas também. Gente, tá dando tempo, tá? Curte agora para me ajudar, comenta, nem que seja um oi, e compartilha para que eu possa continuar com o canal, tá? E trazer mais informação para a gente ter menos preconceito. Só com informação, gente, a gente vai ter menos preconceito e mais inclusão. É só com informação, tá? E aqui eu conto o autismo na prática, na realidade, porque eu sou autista, meu filho é autista
E eu estudo sobre autismo há 7 anos por conta própria. Beijo!